Bem-vindos para mais um Caravelas Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Rafael Ferri. Tá meio estranho porque eu estou na sala de gravação dele, mas aqui vai passar no meu canal. Antes da gente começar a conversa, vamos para os patrocinadores. A nossa escola Caravelas vai reabrir as inscrições dia 1º de outubro. Dia 10 e dia 11 de setembro desse mês, nós teremos uma promoção no nosso método estudo, método ler. Para ter acesso à promoção, clique no nosso grupo do Instagram, o link está na descrição desse vídeo. E hoje também temos aí uma novidade, patrocínio do nosso amigo Bruno, lá de Santa Catarina, que deu aqui de presente para o Ferri esse vinho aqui. E a loja de vinhos dele é Florence Vinhos, só digitar lá na internet, tem sempre excelentes opções. Muito bom, Ferro. Obrigado aí pela ceder nossa próxima conversa, hein? Agora estamos de papel trocado, né? Papel trocado é bom, né? Obrigado aí pelo convite. Acho que é um momento interessante de falar de algumas pautas aí que usualmente eu não falo muito sobre, né? Eu mais entrevisto as pessoas, né? Eu falo, não dou muita. A Emily que reclama bastante comigo que eu não tenho cortes meus, né, na Tá. internet. Tá aí, Agora vai ter. Pronto, é a solução. Temos a Muito bom. solução. O que um gaúcho faz aqui em São Paulo? Cara, Qual que é a sua história? eu entrei no mercado financeiro há muito tempo, em 1997, a Emily não tinha nascido ainda. E trabalhei no Banco ABN, depois eu trabalhei no Unibanco, trabalhei na área de Private Banking, na área de investimentos, trabalhei bastante tempo, aí o banco pagou algumas especializações para mim. Depois eu fundei uma empresa de assessoria em investimentos, quando esse negócio de assessoria no Brasil começou mais ou menos em 2001, assim, que era um negócio pequeno no Brasil. Hoje é gigantesco, Hoje já está hoje virou disseminado, né? XP e tal. Em 2006 eu fundei uma empresa chamada TBCS, essa empresa em 4 anos virou vice-líder do Brasil, era a segunda maior agente autônomo do Brasil, atrás da XP Investimentos, que virou corretora, e eu virei o maior agente autônomo, a maior assessoria do Brasil. Aí depois de uma época eu vendi o negócio, que eu deveria ter ficado, né? Porque essa visão de longo prazo é o que dá um efeito grande, né? O que acontece é que tem bastante meme, assim, né? Do cara que procura o diamante, né? E ele fica 30 anos, né? Furando a parede, né? E aí quando ele fala assim, não aguento mais, ele desiste. Ele tá a 1 milímetro de achar a maior jazida de diamante do mundo. Então, usualmente, as pessoas elas não conseguem perdurar em alguma coisa, baixar a cabeça e trabalhar sem, né? Isso que fez, na verdade, o Guilherme Benchimol, né? E isso é uma coisa que depois de muita paulada na cabeça eu aprendi, né? Que não existe nenhum negócio construído no curto prazo. Então a gente até aqui nas nossas empresas hoje, né, depois que eu saí até vou comentar, a gente tem uma visão mais de longo prazo, porque as pessoas, elas, assim, com o advento aí da internet, das redes sociais, cada vez as pessoas estão mais imediatistas, né? Muito Sim, querem imediatistas. resultado para ontem, não tem paciência de esperar. Tá muito imediatista. Então, a gente aqui tá com uma visão bem. A gente demora bastante para contratar. As pessoas que estão aqui, a gente teve uma pessoa que saiu da equipe em 1 ano de empresa, né? Então, assim, a gente está realmente focando num negócio de longo prazo que eu acho que vai gerar bastante valor para todo mundo que está aqui. Depois que eu vendi essa empresa, eu investi em várias startups. Uma das startups, né, eu decidi investir em várias startups e tal, investi em várias, né? Um negócio de acessório para smartphone, que eu perdi 1 milhão, outro um site de comunicação também, que eu perdi uma grana. Perdi dinheiro disparado para tudo quanto é lado. E um dos negócios era uma rede social para investidores. E esse negócio em si, ele deu muito certo, né? E a gente, em 2006, fundou, em 2016 a gente fundou esse negócio. Em 2021, com 3 anos de faturamento, antes era uma empresa que não tinha nem faturamento, a gente conseguiu fazer um IPO na B3 de 4 bilhões de reais. Captamos 700 milhões, então o valor de mercado da companhia naquela época realmente foi uma companhia muito grande, a maior plataforma independente de investidores da América Latina. No Brasil, a gente conseguiu fazer um IPO na Bolsa com uma rodada, praticamente sem nenhuma rodada de investimento, né? Então foi um negócio bastante bem sucedido.
Depois dessa IPO, o mercado virou como um todo e tinha 80, 90 empresas que tinham feito IPO, tinham lançado ações na bolsa. Todas essas empresas caíram horrores, 70%, 80%. A minha também. Depois de alguns anos, 3, 4 anos, a gente começou a divergir bastante sobre a condução da companhia. E aí ali eu achei melhor sair. Porque outra coisa que eu aprendi na minha jornada é que muita gente mandando não funciona. Uma pessoa só manda. Uma pessoa só decide. Quando tem 2, 3, 4, 5 pessoas decidindo, vai dar merda. E aí eu saí da empresa, vendi minha participação, recebi um bom dinheiro, que era muito mais, né? Mas o que sobrou, tá bom já, né? E aí a gente, com essa bagagem, a gente fundou novas empresas, uma plataforma nova, e a gente está construindo essa história aí faz um ano, tem uma equipe aí de 20 e poucas pessoas trabalhando, está indo muito bem. E aí, nos últimos meses, aí, a gente já tinha a ideia de... como eu tenho um Instagram que tem uma audiência bem qualificada, a gente já tinha bastante ideia de avançar nessa questão de podcast, porque no mundo, nos Estados Unidos principalmente, que é onde é o celeiro, né, do planeta, de negócios, lá os podcasters eles têm 20 vezes mais importância do que um influenciador relevante. E eu acho que essa tendência é uma tendência que ela vai entrar no Brasil. Como o Brasil tem uma... Você não tem a visão que o podcast no Brasil está meio saturado, não? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem os grandes podcasts, eles são de esquerda, né? A gente tem o Flow, os meninos são extremamente de esquerda. A gente tem o Igor lá, é um cara de esquerda, votou no Lula, inclusive. A gente tem o Podpah, que ele também, que são 2 meninos também, que são contra capitalismo. Esses são os 2 maiores podcasts do Brasil. Aí a gente tem depois... Tem o Inteligência. Tem o Inteligência, que é um cara meio neutro, mas não é de direita, não entrevista muito político. São os 3 maiores esses daí. Aí depois tem o pessoal lá do Primo Rico lá e tal, que também não entrevista político. Então eu observei que não existia um podcast de centro-direita que entrevistasse políticos de economia e de negócios. Aí a gente entrou, né, e assim, obviamente, que o que faz um podcast ser relevante? A relevância dos convidados. É lógico, claro. Se colocar só gente inexpressivo que não tem conhecimento, não vai para frente. Exato. E graças a Deus, nesses anos de construção de uma empresa que abriu capital em bolsa, eu acabei, como a gente tinha lá 1 milhão de investidores, né? Eu acabei conquistando um networking bem relevante. E eu tenho usado esse networking para trazer convidados relevantes que está convergindo em uma audiência. Assim, a gente olha para a base 30 dias para trás, a gente está fazendo 5 milhões de views. Não é muito ainda, né? A nossa meta aí é bem mais que isso, muito mais que isso. Mas a gente vê que é consistente. O crescimento é consistente. O crescimento é consistente e as pessoas que assistem são muito relevantes. Então a gente tem os maiores banqueiros do Brasil, os maiores políticos do Brasil, os maiores empresários do Brasil. E assim, eu não, assim, com perdão da humildade, eu não enxergo grandes empresários assistindo nenhum outro podcast. Eles só assistem o meu. O cara não senta na frente da TV para assistir o Podpah. Nada contra o Podpah, respeito o trabalho dos caras lá, do Flow, mas assim, não assistem. Enquanto no meu podcast as pessoas sentam a bunda no sofá com as famílias para assistir. Então a gente tem, eu acho que tem tido bastante assertividade nos convidados, a equipe está muito bem engajada aqui, está trabalhando muito bem, equipe muito boa que a gente conseguiu montar. E eu acho que a gente deve rampar aí para... o nosso objetivo é ser o maior podcast do Brasil, não só o maior, mas também o mais relevante politicamente, porque às vezes ser o maior não é muito, né, o que tem mais audiência, não importa qual audiência que é, se é uma audiência desqualificada, mas é o mais Você está investindo na qualificação da audiência, uma audiência bem qualificada. Ela já é muito qualificada, já é a maior qualificada do Brasil, não tenho dúvida que o meu podcast tem a audiência mais qualificada do Brasil, não tenho zero dúvida. Assim, de pessoas relevantes no meio empresarial, tomadores de decisão, né? Eu chamo, inclusive, o podcast dos formadores de opinião. Quem forma a opinião, né? O PIB, é o podcast do PIB. Do PIB, tá bom. Então, eu acho que a gente teve bastante sucesso
A gente está tendo bastante sucesso nessa jornada, uma equipe que começou faz pouco, 4, 5 meses, mas eu acho que em 2 anos aí vai ser muito difícil alguém fazer frente aí com a nossa estratégia de comunicação, que tem sido muito bem sucedida. Ótimo, muito bom, sucesso aí. Então agora vamos para o nosso tema principal, que é a economia do Brasil. Você que tem tantos contatos, do meio de finanças, tem sua história e o Brasil. Tá indo bem, tá indo mal, tem futuro? Cara, o grande problema do Brasil hoje é a insegurança jurídica. Né? Um seguidor meu me mandou, né, uma pergunta que ele fez pro ChatGPT. Quais são os princípios para identificar se um país está ou não numa ditadura? Boa pergunta, hein? E aí o ChatGPT, ele deu 5 pilares para identificar se um país está vivendo uma ditadura ou não. Perseguição e censura a jornalistas, opositores políticos. Temos isso ou não? Imagina, alguém está vendo perseguição por aí? Exilados políticos no exterior, temos ou não? Temos, infelizmente. Presos políticos, temos ou não? Temos. Renúncia ao Estado Democrático de Direito, temos ou não? Temos. Como advogado, posso falar que sim. Falta do devido processo legal, temos ou não? Temos. Então, os 5 pilares que mostram que o Brasil hoje vive uma ditadura estão muito claros. E não pela minha opinião, pela opinião do ChatGPT, que hoje é o grande gênio, né? É o lugar onde mais agrega informação relevante no mundo. Ali está toda a inteligência do mundo, está ali. Então ali, o ChatGPT hoje nos afirma que a gente vive no Brasil uma ditadura. Ponto. Sobre a economia brasileira. A economia brasileira teve um crescimento do PIB ano passado. Esse ano o crescimento do PIB vai ser de 3%. Por alguns motivos. Primeiro, que a gente teve 2 anos de superávit fiscal no governo Bolsonaro, né? Então, o que fez o governo Bolsonaro e Paulo Roberto Nunes Guedes? Eles entregaram o governo para o PT com a casa reformada, parede pintada, móveis novos, lençóis novos, aquela casa jardim impecável, tudo funcionando, dinheiro no caixa. O Tarcísio contratou R$1 trilhão em investimentos para 10 anos, ou seja, por ano, 100 bi, 150 bi de investimentos contratados pela gestão de Tarcísio de Freitas. Ou seja, o Brasil, se o PT não fizesse nada, se lá tivesse uma ameba com o presidente, e tem, o Brasil teria uma economia que funcionaria bem e andaria para frente. É o que está acontecendo hoje. Catapultado por um PT gastador, distribuidor de dinheiro, que está com um déficit de 1 trilhão quase de reais, né, maior que da pandemia. Então eles estão botando dinheiro na economia de forma desenfreada, o que está fazendo com que a gente tenha um crescimento econômico. Obviamente que é um crescimento econômico que não é saudável. Por quê? Porque é um crescimento via aumento do endividamento público. A gente subiu o endividamento público. Um dia a conta vem. Subiu o endividamento público de 73% para 78%. É um aumento absurdo? Não, não é. É um negócio irreversível? Não, não é. Porém, a economia brasileira hoje, ela não está ruim. Mas ela é inflada por um movimento de gastos extraordinários do governo. Essa é a realidade. E aí... Existe um prazo para quando a coisa ficaria irreversível? O PT vai gastar tudo que puder até a reeleição. Então, ou seja, a gente vai ver a Petrobras gastando tudo que puder, já está loteado os cargos lá, Vale, os caras querem taxar a Vale do Rio Doce, eles já botaram os fundos de pensão para investir também em infraestrutura. O esquema... Já está todo feito. O esquema, né? Voltou com tudo. E agora, né, com o Supremo e com tudo, né? Então, o outro problema é que a gente tem ali a gente tem um problema muito sério, que é o quê? Aparelhamento do judiciário. Né? Quem foram os ministros sindicados pelo Lula? O advogado pessoal e o Flávio Dino.
Mais aparelhado que isso? Não tem. Isso é um projeto de poder. Claro que o PT sempre quis um projeto de poder. Não, continua e é toda a prova, né? E a gente refém de um Estado que de democrático não tem mais nada. Né? Então, até o último programa que eu fiz foi: o Brasil foi sequestrado. O Brasil foi sequestrado pelo judiciário. Né? Então, basicamente é isso. A economia está indo bem, mas... Que setores da economia que estão indo bem? Eu acho que a parte de agosto agora... Teve o PIB agora, o PIB saiu hoje, bons, até né? Hoje agosto foi o melhor mês do vestuário no Brasil nos últimos anos, para ter uma noção. Né? O agro não foi tão bem, mas eles estão aumentando a massa salarial, as pessoas estão ganhando mais, estão gastando mais. Né? Que setores que vão bem no Brasil? O setor de bets, de apostas esportivas, o vestuário está indo bem, setor de serviço. Não tá, a economia em si, como um todo, ela não está indo mal. Por quê? Porque tem a herança do Bolsonaro e tem o excesso de gastos, né, do governo. Né? É aquela coisa, né? É como quando tu usa anabolizantes, né? Então, os caras que são especialistas em usar anabolizantes para ficar musculosos e fortes, com corpos lindos e tal, eles falam: esse corpo, ele não te pertence, ele é alugado. Quando tu parar de usar a droga, ele vai voltar ao estado que ele era. Então, a melhora da economia brasileira, ela é uma melhora alugada. Nós estamos alugando uma melhora econômica em cima de despesa, de aumento de despesas. Né? Obviamente que quem começa a gastar muito, né, parece ser rico. Mas com que forma que tu está mostrando esse teu aumento da tua riqueza? Via endividamento. Eu estou me endividando cada vez mais para gastar mais. Para quê? Qual o objetivo do PT em aumentar absurdamente os gastos públicos? Perpetuação no poder. Então, eles vêm em 2026 com a máquina pública toda à prova aí para tentar de novo implantar, colocar o Lula de novo na... E vai ser difícil tirar o Lula. Também acho. O Lula já é... Muita gente achando que não, o Lula tá com o os Lula dias já é contados. Competitivo sem a máquina. Com a máquina ele é muito competitivo. Eu acho assim, só tem um jeito de tirar o Lula. Um candidato com baixa rejeição. Porque o jogo eleitoral no Brasil, ele não é um jogo do quem é melhor. É o jogo de quem é menos rejeitado. Então, se tu colocar lá um candidato que tem envergadura política com baixa rejeição, ele ganha do Lula. Pode ser qualquer um. Porque o Lula tem 45 a 55% de rejeição. Se tu colocar um candidato de 30 a 35, ele vai ganhar. Quem que você acha esse nome? É o Tarcísio. Tarcísio? Tarcísio hoje, para mim, é o favorito. É um candidato com a rejeição baixa. A gente consegue enxergar algumas estratégias no Tarcísio, na comunicação dele, né? O Tarcísio, ele não cria problemas e atritos com jornalistas. Ele já viu esperta, ele não cria atrito, ele é esperto. Tu já viu algum jornalista criticar o Tarcísio publicamente? Por comportamento pessoal, Tu já viu o Tarcísio criar atrito com o STF? Também não. Qual é a estratégia do Tarcísio? Baixa rejeição. Por quê? Para tentar ganhar a presidência, claro. O Tarcísio diz aos quatro ventos que não quer ser candidato, mas eu sei que ele quer. Sabe por que ele quer? Porque se ele não quisesse, ele teria outra postura. A postura de O que é política? Política nada mais é do que a arte de se relacionar. A Emily é uma pessoa excepcional em política. Ela se relaciona bem com todo mundo. Política é a arte de se relacionar. É difícil a pessoa... Eu não sou um bom político, entendeu? Nem eu. Eu jamais me candidataria a nenhum cara. Eu tenho uma estratégia de opiniões. Eu dou opiniões, as pessoas não gostam das minhas opiniões. Usualmente elas são polêmicas e elas criam muitos problemas para mim. Né? Por outro lado, né, conforme falou o Pablo Marçal, o hater, ele é um funcionário teu sem carteira assinada, né? Porque a maioria dos nossos clientes eram haters. O cara se converte, entendeu? Então, o cara que quer vencer o Lula, ele tem que ter uma rejeição baixa. Esse game eleitoral é um game de rejeição.
O Bolsonaro tem uma rejeição muito alta. Enorme, ele não tem futuro mais. Ele tem uma rejeição muito alta. Também acho. Só que é o seguinte, o PT, para vencer em 2026, ele precisa do Bolsonaro. Porque do Tarcísio, o Lula não vence. Sabe por que ele não vence? Por um motivo muito simples. Apesar dele estar a máquina na mão e tudo mais. Porque todos os empresários, absolutamente todos os empresários, toda a máquina vai apoiar o Tarcísio. Não, sempre tem uns empresários que são mas não vão. PT, Sabe por que eles não vão? Porque ninguém aguenta um país. Se tu for empresário, ninguém aguenta um país que vai para trás. No Congresso Nacional, 60%, 70% dos caras que estão lá são empresários. Ninguém quer ver o Brasil para trás. Claro, ninguém quer ver insegurança jurídica. Ou tu acha que alguém lá acha bonito um doido bloquear as contas, o dinheiro de uma companhia americana no Brasil? Tu acha que alguém acha bonito isso lá? Ninguém. Ninguém. Amanhã pode ser eu, amanhã pode ser um associado meu, os investimentos vão acabar. Ninguém vai investir num país onde um louco bloqueia botei a conta de uma companhia americana. Isso, para mim, passa muito mais do que insegurança jurídica e do que excessos do judiciário. Isso para mim, é um ato de insanidade. Em nenhum momento, a gente pode experimentar um excesso desse tamanho. Isso é um escárnio. É um negócio que parecia ontem, eu estava assistindo o debate do Pablo Marçal, né? Eu até fiquei com vergonha. Você vai votar nele? Eu não voto aqui, né? Você não vota aqui? Eu não voto aqui. Mas se você votasse? Eu tô na dúvida, viu? Porque o que eu acho é que o Pablo, ele não tem noção do que ele vai pegar, essa bucha que ele vai pegar. Aquilo ali não é brincadeira. Pode ser um tiro no pé, né? Ele não faz um bom governo e ele sai queimado, né? É muito arriscada a estratégia dele. Eu acho que... Mas ele é o favorito hoje. Sem dúvida nenhuma, hoje, Pablo Marçal é o favorito. Agora, e eu falei isso pra ele aqui, cara, tu tem noção do tamanho da bucha? Ele falou, não, porque é uma missão de Deus. Eu falei, cara, Deus não tá querendo te ver tão bem assim, então, né? Então acho que a gente tá nesse momento. É um momento muito complicado que a gente tá vivendo. Talvez o mais difícil, que eu tenha presenciado, talvez o mais difícil. Também acho. Depois da redemocratização, esse é o momento mais difícil do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Agora, o Brasil tem vários problemas estruturais aí, então um deles é a tributação, né? Como é que você vê essa reforma tributária? Paulo Guedes falou uma coisa maravilhosa, né? Quando eu defendi a reforma do Paulo Guedes, Paulo Guedes, ele queria... a gente tem 20 mil pessoas no Brasil que recebem 500 bilhões de dividendos. 400 bilhões de dividendos. Paulo Guedes queria, não, vamos taxar essas pessoas aqui, esse pessoal aqui, todo mundo paga imposto sobre dividendos do mundo inteiro, vamos taxar no Brasil. E essa era a proposta que foi aprovada na Câmara dos Deputados, né? O Paulo Guedes ia taxar por 20% os dividendos, ou 25% os dividendos, ia taxar os dividendos e ia arrecadar 100 bi a mais. E esse 100 bi que o Paulo Guedes ia arrecadar aqui, ele ia dar de desconto para os mais pobres. Ia tirar de 20 mil pessoas, né? O dono do Itaú lá recebe 18 bi de dividendos por ano. Sabe quanto ele paga de imposto? Pelo dividendo, nada. Zero. Nada. Zero. Mas é que a defesa é que a empresa já recolheu os tributos. Não, né? não é assim no mundo todo. No mundo todo, eu sei, nos Estados Unidos recolhe na empresa e paga o dividendo quando vai para a física. E aí ele ia pegar e ia distribuir esses 100 bi aqui. Ele ia isentar 100 bilhões de pequenas empresas, que ia beneficiar 5 bilhões de empresas. Imagina quanta economia ia crescer. O que o pessoal preferiu? O pessoal preferiu engavetar, porque o lobby dos empresários, das famílias multimilionárias no Senado fez o Pacheco, aquele covarde, arquivar de novo. Agora, a reforma tributária do Guedes era a melhor do mundo? Não. Sabe quando a gente vai ter uma reforma, qualquer tipo de reforma melhor do mundo? Nenhuma, nunca. É o melhor que nós podemos fazer na hora que a gente propôs isso. Então agora a gente tem uma reforma, uma nova reforma. Obviamente o Brasil tinha que mudar para o sistema tributário do IVA, que é mais justo, menos complexo, que o mundo entende, né? E a gente está indo para esse caminho. Porém, no Brasil, né, cada vez que
projeto de lei vai para a Câmara, tem um monte de gente que está lá para colocar mais um penduricalho. E aí, a gente está vendo aí, a gente vai sair dessa reforma tributária com a maior taxa, maior imposto do mundo. De novo, né? Ou seja, o Brasil realmente não é para amadores, né? Então, a gente tinha uma reforma do Guedes, que não era a melhor do mundo, mas era muito melhor do que essa, né? E eu faço parte da turma que ia pagar mais imposto e eu estava disposto, porque eu acho que eu ia conseguir compensar isso, né? Com 5 milhões de empresas pagando muito menos imposto, podendo contratar gente, né? Hoje, para contratar o custo para ter um funcionário no Brasil é absurdo. Isso é a primeira coisa que tem que resolver. Que era Mas já melhorou um pouco com a reforma trabalhista, né? Mas era a grande briga do Guedes. A gente precisa resolver o custo da pessoa contratar. Eu não posso contratar alguém ganhando 2 mil que me custa 4. Tem que contratar alguém que me custa 2 mil, a pessoa ganha 2 mil que me custa 2,5. Era isso que o Guedes queria fazer. Né? A exoneração, né, da folha de pagamento. Da folha de pagamento, exatamente. E ele lutou muito, né, quanto a isso. O Guedes conseguiu algumas vitórias ali, né? Quando a maior sacada do Guedes foi na pandemia. O que ele fez? Ele falou, não, eu vou dar aqui R$600 de auxílio. Beleza, but, em contrapartida, nós vamos congelar o salário do funcionalismo por 3 anos. Isso aí deu uma economia de 300 bi, né? Porque obviamente a gente quando a gente olha para trás, né? A gente pensa assim, não, mas veja bem, o funcionalismo tá sem aumento há não sei quanto tempo, porque um advogado privado ganha muito mais do que um juiz. E agora? Um juiz ganha 50, 60, 70 mil, um advogado ganha 3. O que fez isso? O Brasil tem o judiciário mais caro do mundo. Aliás, o mundo não tem judiciário, né? Onde é que está a justiça do trabalho dos Estados Unidos? Não existe essa merda lá. 3% do PIB é gasto com uma estrutura inchada, né? E se tu falar mal do judiciário, ele te persegue. Então, existe a mordaça, o silêncio. Ninguém fala mal do judiciário. Nenhum deputado, nenhum senador, nenhum influenciador, nem eu. Porque se eu falar mal, os caras vão me perseguir. Então a gente tem isso, a gente tem um Estado que é montado para o interesse de poucos. É isso que a gente vive no Brasil. Né? E eu acho que a gente precisa... O Brasil é uma eterna boia, né? Não afunda e não voa. Né? Fica essa... verdade, fica lá, vai ficar sempre no... Exato, aí o cara vem aqui, comete uma ilegalidade, outra ilegalidade, e a gente vai nessa função... Vai empurrando com a barriga, né? Exatamente. Essa figura da boia eu gostei bastante. Não afunda e também não decola. Exato, isso aí. é o Brasil. É o Brasil. O Brasil é uma boia. O que você me fala do Bitcoin? Cara, o Bitcoin é a pirâmide perfeita, né? É um jogo de adesão. Quando a gente tinha 10 mil pessoas, aderiram 10 mil pessoas, valia $10. Quando 50 mil pessoas aderiram, começaram a investir nisso, valia $20. Quando 100 mil pessoas aderiram, valia $1.000. Quando 300 mil pessoas aderiram, valia $5.000. Quando 1 milhão de pessoas aderiram, valia $10.000. Quando 5 milhões de investidores no Brasil aderiram, valia $20.000. Quando 30 milhões de pessoas aderiram, valia $30.000. Agora 100 milhões de pessoas investem em Bitcoin, vale $30.000. Quando 1 bilhão de pessoas aderirem, porque é uma moeda e ela é finita. Então tu tem um número X. Então o preço vai sempre subir. O preço vai sempre subir. Né? Ele vai sempre subir. Por quê? Porque a gente tem 2 coisas interessantes no Bitcoin. Primeiro, é finito. Tudo que é finito é raro. Não é que nem o ouro. O ouro, eu tô caminhando embaixo desse prédio, pode ter ouro. Mas o ouro também tá subindo o preço. Tá subindo. Porque... Mas assim, o ouro é infinito. Qual o tamanho da reserva de ouro? Ninguém sabe. O cara pode achar uma reserva de ouro gigantesca na Amazônia. Entendeu? Embaixo no fundo do oceano. Entendeu? Uma bacia amazônica, ela tem uma reserva de ouro que, sei lá, de petróleo. Agora o Bitcoin não. O Bitcoin são 21 milhões de moedas. Destes
10 a 20% está perdido, então são 17, e tem mais 2 milhões para minerar. Por que estão perdidos? Estão perdidos porque a pessoa perdeu a chave, não vai achar. Então o que acontece com o Bitcoin? O Bitcoin serve para alguma coisa? Para nada, é uma reserva de valor, eu entendo assim, uma reserva de valor do futuro, que ela confunde bastante os investidores mais velhos, né? Eles, né, o pessoal, ele é cercado de mistérios, não sabe, ninguém sabe quem criou. Né? E esse negócio do mistério, ele é charmoso. Ninguém sabe quem inventou, se foi um russo, se foi um japonês, se foi um... Né? Todo esse mistério, essa coisa, né? É um investimento favorável ao burro. Não precisa pensar muito, é só comprar e esperar, porque vai subir infinitamente. Essa é a cabeça dos caras, né? Mas o que eu acho, na verdade, é que a tendência realmente é essa aí. Né? Os caras construíram uma pirâmide perfeita. Quanto maior a adesão, mais o preço mais sobe. Né? Então, eu acho que é inevitável que o Bitcoin vá para $1 milhão. Ele vai. E nesse trajeto, dos $50 mil atuais até $1 milhão, em algumas vezes ele vai cair 80%, como ele caiu já várias vezes. Mas tem uma coisa importante. Se tiver uma crise nos mercados, né? E as ações de empresas boas que pagam bons dividendos caírem muito, as pessoas vão vender Bitcoin, que não paga dividendos, e vão comprar essas empresas. Então, o Bitcoin ele tem uma correlação positiva com o mercado de tecnologia muito grande. Nesses últimos 2 anos, quase 80%. Então, o Bitcoin anda junto com o mercado de tecnologia, porque ele os principais owners, né, os principais investidores, os donos de Bitcoins, eles são do mercado de tecnologia. Né? Então, basicamente, essa é a minha cabeça. Eu não entendo muito, mas eu entendo bastante de oferta e demanda. Né? E eu entendo que a demanda hoje ela é maior que a oferta e ela vai aumentar muito, porque é um mercado de adesão. Hoje tem 100 milhões de investidores, não sei quantos investidores tem, estou chutando o número aqui. Mas quando tiver 1 bilhão, o mundo vai parar de crescer com 10 bilhões de pessoas. Né? Esse é um dos problemas da humanidade. Quando a gente vê a curva de crescimento do S&P, o S&P só sobe, Ferri. Tu não entende porra nenhuma. Eu falei, claro que só sobe. Porque a população está triplicando. Em 70 anos, Ferri, o S&P, que é o índice da Bolsa Americana, saiu de 100 pontos para 3 mil pontos. É claro. A população era 1 bilhão de pessoas, nós somos 8 bilhões de pessoas. Só que o futuro não espelha mais o passado. É um novo futuro. Um futuro com a população caindo. Idosa, estável, né? Caindo. A população vai estabilizar, segundo algumas pesquisas recentes, aí, em 10 bilhões de pessoas. A partir do número de 10 bilhões. E a gente tem uma massa de população envelhecendo muito. Então, essa história do S&P só subir, não vai mais subir, porque não vai ter mais 10 bilhões de pessoas consumindo. A gente vai ter mais 20, 25% de crescimento e acabou. Né? Então essa história de que a bolsa vai subir infinitamente porque a população vai crescer, primeiro o envelhecimento da população é uma coisa inexorável, vai acontecer. A gente está muito perto já dessa virada. Em 2050, é mais ou menos um número que vai bater 10 bilhões de pessoas e aí a gente começa uma decrescente populacional. Né? E aí a gente já não pode mais ver as empresas com demanda infinita, porque não vai ter mais gente nova para consumir. São as mesmas pessoas e elas estão envelhecendo. Então, qual que é a solução de um bom investimento? Então, já que o Bitcoin tem essas limitações que você falou, a empresa não vai crescer mais, qual seria um bom investimento tendo em vista esse novo cenário desafiador aí? Olha, 95% dos bilionários do mundo ganharam dinheiro com imóveis, né? Mas o imóvel também vai ter uma tendência que não vai ser mais interessante, porque não... Na verdade é o seguinte, o bom investimento é aquele que tu compra bem. Essa é a verdade. Entendeu? Raramente eu perdi dinheiro, eu perdi muito dinheiro na bolsa já. Perdi e ganhei, né? Essa história do... mas os investimentos que eu ganhei muito dinheiro foi isso que eu comprei muito bem. Então, eu não sou um cara que gosta de imóveis, eu tenho bastante imóveis, eu não gosto de imóveis. E por eu não gostar de imóveis, eu sou extremamente crítico e cri-cri, sabe? Eu gosto de esmiuçar aquela coisa, porque esse preço... Então, como eu não gosto, eu tomo muito cuidado para comprar. Né? Eu compro muito bem. Eu só faço propostas que são muito, muito favoráveis a mim. E todos os imóveis que eu comprei foram muitos imóveis, mais de uma dezena, todos eu ganhei muito dinheiro.
Porque a minha margem de segurança é muito alta. O que é uma margem de segurança? Esse imóvel vale 2, eu comprei por 1.200, 1.300, entendeu? E eu acho que isso é o segredo do investimento bom. É tu comprar um bem com uma margem de segurança adequada. Aí tu não vai perder dinheiro. Então, por exemplo, eles lançaram aqui estúdios, aqui na região da Faria Lima, tá? Aí tem uma construtora boa, que está lançando um estúdio a 12 mil metros. Tu dá 20% de entrada e financia o resto. Em 2 anos, o estúdio vai estar valendo 24, tu vai vender. Quanto tu colocou de dinheiro? 20%? Mais as parcelas. Sabe quantas pessoas ficaram multimilionárias com isso? Não é pessoas assim, olha, eu sou um lorde, um deus. Não, pessoas normais, tem um salário, Emily. A Emily tem lá uma grana, ela juntou lá 100 mil, deu de entrada, 100 mil de entrada, assumiu uma parcela e reforços de 2 mil, pagou 600 mil no estúdio, ficou pronto em 2 anos, ela vendeu por 1,3 milhões. Ganhou 700 mil. 700 mil, 800 mil. Ficou rica. Né? Daqui a pouco juntou 1 milhão, botou o dinheiro no CDI e tem 1 milhão. Então, o bom investimento é aquele que tem uma margem de segurança boa. É o que eu procuro fazer na Bolsa. Eu procuro comprar empresas que têm uma margem de segurança boa. Eu comprei Banco Inter valendo 0,4% patrimonial, multiplicou por 4. Comprei Marfrig valendo peanuts também, quase triplicou. Agora estou comprando outras empresas também que têm uma margem de segurança muito boa. Então, eu acho que o grande segredo do investimento é na compra. Né? Então, essa história de não importa o preço, o preço importa demais. Né? Tem setores que eu não invisto em hipótese alguma. Né? Mas, aviação, por exemplo. Eu não invisto em aviação, ponto. Tá? Hoje eu comprei 4 milhões de Azul. Não invisto em aviação, comprei 4 milhões de Azul hoje. Que estava barato. Porque estava um preço de recuperação judicial. Então a Gol entrou em recuperação judicial, a empresa estava valendo 600 milhões na bolsa, a Azul entrou um boato de que vai pedir recuperação judicial. Só que esse boato de recuperação judicial é um boato, né? A empresa tem caixa. Se pedir recuperação judicial vai ser daqui a 6, 8 meses. Se ela pedir recuperação judicial, ela vai ferrar os credores. E ela tá valendo 1 bilhão e 100. Eu falei, cara, isso aqui, assim, se der uma zica, vai cair mais 20, 30%. Entendeu? Então eu comprei de manhã, caindo 10%, fechou em alta de 10%. Nossa. Por quê? Porque eu comprei, eu olhei, tá valendo 1,1 bi. Isso aqui, se der uma zica, uma trolha, pedir recuperação judicial amanhã, ela vem para 700, 800 mil. Eu vou perder 20%. Agora, se ela voltar à normalidade, que ela caiu 50% em 3 dias, ela sobe 20%, 30%. Cara, foi dito e feito. Dito e feito. Eu comprei hoje, meu médio, já tô ganhando 10% em um dia. Nossa, no dia. Então, é tudo sobre como comprar. Como comprar. Né? O preço que tu compra é a margem de segurança que tu coloca numa compra. É sobre isso o investimento, basicamente. Muito bom. Falamos aqui do Brasil, hoje, esse ano tem a eleição lá nos Estados Unidos, né? Qual que é a sua visão lá nos Estados Unidos? Eu acho o Trump franco favorito. Eu acho que a mídia americana, aqui como a mídia brasileira, é nojenta. É um negócio assim, porco. Um negócio, né? Eu acho que é por isso também que a gente vê o fenômeno Marçal. Porque ele amassa os jornalistas. Né? E é nojento, porque assim, é um esquema de mentira, de pirâmide, né? Que ele se estende por todos os lados. Vai desde o Instituto de Pesquisa. A Kamala Harris tinha 30% das intenções de voto há 30 dias atrás. Agora ela tem 55 contra 45 do Trump. Não faz nem sentido, é impossível matematicamente isso. Né? Ela perdia em todos os estados, agora ela ganha em todos. Né? Tiraram o Trump dos noticiários. O atentado contra o Trump desapareceu, como se não existisse. Isso é um produto da mídia. É um produto do mainstream. É um produto da turminha, né, da esquerda. Mas o americano, ele não é que nem o brasileiro. Lá tem 2 partidos só, é A ou B. Né? E eu acho que lá ela vai ter que ir para os debates. Né? E ela é mais burra que a Dilma, né? Ela é pior que a Dilma. Então, ela nos debates, já 10 de setembro tem um agora, vai ser muito complicado para ela esse negócio. Vai ser muito difícil. Né?
Eu acho que o Trump é favorito, né? E eu acho que ele vai pegar uma encrenca, porque a economia americana deve entrar em recessão. Para mim, o Trump é favorito e ele vai ganhar, né? Assim, já é claro que o Trump é favorito. Ontem, por exemplo, vou te dar um exemplo do anteontem. Um sinal de que o Trump é favorito. Anteontem, faltam 2 meses para as eleições, tá? Dia 5 de novembro, a eleição americana. 5 de novembro, 2 dias atrás, a OPEP, Organizações de Países Exportadores de Petróleo, soltou um comunicado dizendo que vai aumentar a produção de petróleo. Depois de 4, 5, 6 cortes em 2 anos de produção para subir o preço do petróleo, a OPEP falou que vai aumentar a produção do petróleo. O preço vai cair. Por que eles querem reduzir o preço do petróleo faltando 2 meses para as eleições? 2 opções. Medo do Trump vencer e ele vai amassar esse preço do petróleo, porque ele precisa do petróleo mais baixo para agitar a economia, para melhorar a economia. 2, eles estão empurrando o petróleo. O petróleo está muito próximo já, com a queda que teve depois do anúncio, já está muito próximo das mínimas de 3 anos. Eles estão derrubando o petróleo para puxar a inflação para baixo, para poder o Banco Central americano baixar os juros e ajudar a economia nos próximos 2 meses para a eleição da Câmara. Mas será que dá tempo em 2 meses? Dá tempo. Nos Estados Unidos é o seguinte, o petróleo cai hoje, amanhã está na bomba. Não é que no Brasil que a Petrobras decide né, do modo TDC, né? Tirei do cu. Quando sobe, quando cai. Do jeito que os caras querem, né? O PT quer. Lá não. O petróleo caiu hoje, amanhã tá na bomba. Na hora. Né? Então dá um efeito imediato na economia. Então, petróleo cai 10%, combustível cai 10%, pega direto na inflação e o Banco Central americano tem espaço para baixar os juros e dar um fôlego na economia. Né? Então, assim, nos próximos 2 meses, o petróleo vai cair. Já caiu, já está quase nas mínimas de 36 meses aí, e vai cair mais. Isso é um efeito direto da eleição americana. Não tenho dúvida disso. Zero dúvida. Zero. Né? E sempre quando o petróleo se aproxima dessa faixa de $70 o barril, estoura uma guerra, pega fogo numa plataforma. Aí o preço volta a subir. Todas as vezes, nos últimos 10 anos, tu pegar todas as vezes que o petróleo se aproximou da faixa de $60, $70, aconteceu um evento. Porque eles não são coincidências. Eles são montados pela trupe que comanda o preço do petróleo, que é uma commodity que tu extrai a $1 e vende 80. Tá bom esse negócio? Não, tá ruim. É o melhor negócio do mundo. Exato. Então, essa cabeça. Para mim, Trump é o favorito e o movimento dos países exportadores de petróleo provam isso com folga. Curioso essa coisa aí do petróleo mesmo. Você esperaria muitas mudanças da Kamala ou seria o que ela fala tudo da boca para fora? Porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer, né? Olha, esses esquerdistas aí são uma praga, viu? Eu não duvido, não. Eu acho que o bom da economia americana é que lá as coisas são muito rápidas, né? Uma escorregada na banana perde 100 trilhões, né, de dólares. Então tem que ter muito cuidado. Uma economia daquele tamanho, de 25 trilhões de dólares, tu fazer qualquer movimento brusco de aumento de imposto é complicado, né? Então eu acho que tem um pouco sim de narrativa, mas eu não duvido do nível de problema mental dessa turma, não. Acho que o pessoal é bem doido. Você acha que a China vai passar os Estados Unidos? Sem dúvida, vai. Por quê? Porque, cara, você já foi pra China? Não. Eu já fui 7 vezes. Eu fui pro interior da China algumas vezes, fiquei 15 dias lá visitando fábrica. Tu entra numa fábrica a 200 quilômetros de Shanghai, um prédio de 10 andares, um elevador que parece um container, tu sobe no 6º andar, tem 700 chineses sentados num banquinho de plástico com 70 anos soldando um fio. O custo disso é zero. É impossível tu competir com uma companhia, uma potência mundial que tem bilhões de chineses trabalhando com condições ruins, muitos deles em condições ruins, e muita gente emergindo, né,
do setor agrícola, né? O setor agrícola tem a renda per capita do setor agrícola, 80% da população chinesa, 90% era do campo, né? Eles estão migrou migrando para pra a cidade. cidade, né? Então, assim, essa turma continua migrando, né? E essa turma é produtiva. Além de serem produtivos, eles são competitivos. E eles ganham pouco, entendeu? Eles ganham pouco. Então, não dá para comparar uma renda per capita americana com uma renda per capita chinesa. O custo de produção é muito diferente. Eu não sei exatamente aqui, mas assim, é 1 para 10. Né? Então, como é que tu vai competir? Como é que o Brasil vai competir? Né? Por exemplo, o Brasil aqui vai produzir um vestido. No Brasil, tu compra o tecido, tu compra a costureira, tu compra não sei o que, tu compra aluguel, não sei o que. Um vestido custa R$ 180, um vestidinho bonito. A China faz a R$ 12. Por quê? Tem uma idosa de 90 anos sentada num banquinho, num negócio que ela ganha $1 por dia para ela fazer vestido. O tecido, sei lá da onde, carga roubada, sei lá. Então, assim, é complicado tu competir com um país onde a mão de obra é muito mais barata. É muito difícil. É praticamente impossível. E isso ao longo do tempo, compounding, né? Acumulando, né? Todo o tempo, a curva, tu não consegue buscar. Pode demorar 5, 10, 15 anos, mas vai passar. Mas eles não têm o controle financeiro do mundo, né? Eles não têm por causa do dólar ainda, né? Mas assim, tu vê o avanço dos chineses no Brasil, o avanço dos chineses nos Estados Unidos, na Europa, eles compram tudo, entendeu? Aqui no Brasil eles estão investindo onde? Terras, eles compraram a CPFE, que é a maior empresa elétrica. Setor elétrico, eles têm várias participações já, né? E assim, eles têm menos participação por causa das inseguranças jurídicas, eles têm medo, né? Agora, se a gente tivesse uma segurança jurídica, no Brasil até o passado é incerto, né? Já diria o Pedro Malan, né? Passado é incerto. Então o cara tá aqui, ele foi absolvido, depois de 4 anos, e os caras reabrem o processo e começam a processar de novo. Ou ele foi condenado, daqui a pouco é solto. daqui a pouco ele é descondenado. Porque o processo caiu em Sorocaba, no negócio eletrônico. Inventa uma porra qualquer, entendeu? Então, a China teria muito mais espaço no Brasil, porque eles são muito sérios, né? Eu já fiz negócio com os chineses, os caras é um povo sério, um povo trabalhador. E eles é 1 mais 2. Se tu descumpre alguma cláusula, eles não fazem mais negócio contigo. Então, é complicado um Brasil com a insegurança jurídica que a gente tem conseguir trazer. E o povo, e eu acho que é uma questão de tempo para eles assumirem aí mais espaço aí na nossa economia. Acho que é questão de tempo. E a Índia? Cara, a Índia é a nova Seria potência. uma nova China? Seria uma nova China. Seria uma nova Por China. que ela ainda não decolou? Você chegou a estudar, foi para lá? Não, eu não fui ainda para lá. Tenho péssimos feedbacks, inclusive, né? Eu também. Muita gente falou mal lá da China. Pô, tem um cliente meu que foi para lá e disse, o cara tá caminhando na rua, o cara para e caga no chão. Pô, não pode ser. Ele, não, é assim mesmo. Não pode ser verdade. Mas assim, tem mentes brilhantes saindo de lá, né? Também tem muita gente, né? Então, quando tem um país que tem bilhões de pessoas, é difícil tu não, né, acabar criando tanta gente, né, que não é que nem a Argentina, né? Tem pouca gente, é muita gente, né? Então tu acaba criando boas mentes. O presidente da IBM, por exemplo, é indiano, né? E o Milei? Você acha que ele vai salvar a Argentina? Não vai? Cara, eu acho que esse cara... Eu até tive com ele lá, né, no CPEC, tirei uma foto com ele, até fiz um vídeo com ele. Eu acho que ele é muito raiz, viu? Porque para consertar aquilo ali é brabo, viu? São 30 anos de... Nossa, de peronismo. O peronismo deixou a Argentina no chão. Assim, é uma miséria. Assim, a Argentina estava num caminho muito próximo da Venezuela. Muita gente na miséria, sem comida, sem nada, insegurança absurda. Que eu acho que, graças a Deus, que a gente está vendo esse momento. E eu acho que também o Milei, ele fez uma coisa importante. Ele conseguiu doutrinar as pessoas ou se comunicar de forma bem colocada para dizer para as pessoas que para a reconstrução da Argentina as pessoas iam precisar passar por enfrentamentos, por dificuldades. Não ia ser tudo fácil, os preços iam subir,
para a gente colocar a economia no lugar, a gente ia ter que fazer concessões, a gente ia ter que fazer. Então, ele preparou um pouco a população, diferente do Macri, que falou, vou resolver tudo e tal, e no final começou a subir os preços, porque tem que normalizar a economia, tu não pode mais ficar, né? Eu acho que ele avisou bem que a reconstrução, acho que ele comunicou bem que a reconstrução ia ser difícil, ia ser complicada, ia ser demorada. Então, acho que as pessoas estão com mais paciência com o Milei, né? Porque quando tu pega um país muito destruído, para tu consertar, que foi o que aconteceu na Grécia, quando a Grécia quebrou, 70% dos gregos eram funcionários públicos, 80% dos gregos. Nossa, um número muito exagerado. E era um negócio absurdo, porque eles tinham, tipo, eu me lembro, era 5 ou 6 mil euros a pensão dos funcionários públicos. Então, era todo mundo funcionário público ganhando 7 mil euros. Quando os caras fizeram a reforma, eu vou te dar um cut-off de 70% do teu salário. E todo mundo aceitou. Então, foi um esforço coletivo para recuperar a economia, recuperar as contas públicas. E eu acho que o Milei conseguiu comunicar isso. Para tu consertar 30 anos de roubo, de roubalheira, de socialismo, é muito difícil, é muito complicado, né? Tu tem que contar com o apoio irrestrito da população. A pessoa que comprava um vinho por $10, 10 pesos, vai pagar 30. A pessoa que não tinha plano de saúde vai ter que pagar plano de saúde. A pessoa que pegava condução de graça vai ter que pagar a condução. Então, tu contar com a boa vontade da população para participar desse projeto de recuperação do país é muito difícil, porque ninguém quer ceder. Pergunta do Bolsa Família. O Brasil tem quantas pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família? 100 milhões, sei lá, 50 milhões? Imagina tu propor cortar a Bolsa Família. Não dá. Ninguém vai ficar insustentável. Tem gente que não trabalha para não perder o Bolsa Família. Exatamente. Entendeu? Ou só ficar fazendo o bico para não perder. Mulher filha de militar, né, que não casou para ficar ganhando a pensão. Exatamente. Né? Então, cheio disso. Tá cheio. Aí, tipo assim, uma mulher que é casada, bem de vida, ganha 60 mil de pensão do pai. É uma vergonha isso aí. Né? E eu acho que é um pouco a deterioração moral que a gente vive. Né? A sociedade, a pessoa cansa também. Porque ela fala, eu não tenho mais o que fazer, eu vou ter que roubar também. Porque tá todo mundo roubando. E não acontece nada com quem rouba. Por que não? Tem algum corrupto preso? Não. Tem algum corrupto processado? Não. Ninguém. Zero. Então, no Brasil, país do conchavo, do arrego, do amigo, do não sei o quê, né? Então... Por que o Brasil não é pior do que é? Porque com tudo isso, teria a impressão de que o Brasil teria que ter uma economia pior, né? Porque o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, é o maior produtor de café, é o segundo maior produtor de suco de laranja, é o maior produtor de minério. O Brasil é uma grande fazenda, é a fazenda do planeta. O Brasil é a fazenda do planeta. Um país riquíssimo de recursos minerais. Absurdo. Né? Para ter uma noção, pega o turismo. O turismo do Brasil é inexplorado. Totalmente. É 1% do que é, por exemplo, Paris, a França. Nada, não tem turista aqui. Por quê? O cara vem para cá, a gente não estimula. O Brasil poderia viver só de turismo. Olha aquele bonito no Mato Grosso do Sul. Aquilo lá eu já fui. É lindo, é absurdo. É um negócio que tu não acredita. É uma piscina. É um negócio assim, lindo. Vai lá, tu vê um monte de turista, mas não é nada perto do que poderia ser. Tem lá 400 turistas, poderia ter 30 mil turistas. Né? Então o Brasil é um país assim, é a boia, né? Ele não voa e também não afunda. Ele fica ali boiando. Então a gente vive nessa coisa, né? Se tu pegar uns vídeos de entrevistas de economistas, bons economistas, né? Boas cabeças, tipo um Paulo Guedes, de 10 anos atrás, a gente daqui a 10 anos atrás estava discutindo as mesmas coisas que a gente está discutindo hoje. Parece eu ficar andando em círculo, né? Exatamente. E eu acho que eu acho que essa corja que está aí no poder, né? Eu acho que só uma revolução mesmo para tirar. Porque tu não consegue escapar desse ciclo vicioso, né? Não, muito difícil. Muito difícil. Talvez a gente não... Uma conversa que é muito comum aí aqui no Brasil
é sobre inflação. Sempre o pessoal fala, inflação real não é aquela que está nos números. Como é que você vê isso? O pessoal está falando bastante que o IBGE está manipulando os dados. Eu acho Isso, difícil porque muito pouco tempo. O IBGE é um órgão muito sério, tem muita gente técnica de carreira. Mesmo com a influência do PT, de carreira. Ele aparelhamento. tá lá como presidente, mas como é que ele vai chegar para um cara e vai dizer, não, mexe nesse número aqui, um cara de carreira. Mesmo ele vai ter que trocar todos os funcionários de carreira, não tem como trocar os funcionários de carreira do IBGE, não tem muito cargo de confiança lá, é complicado ele, né? Ele pode querer mudar a maneira que se calcula os números, aí a gente vai ter um problema. Mas eu acho que não deu nem tempo, ele tá lá há um ano, né? Agora, se deixar esse cara, se o Lula se reeleger e deixar ele lá 7, 8 anos, a gente vai ter um problema sério. Eu acho que nesse curto espaço de tempo não deu tempo ainda deles meterem a mão. Porque assim, no Brasil, depois do advento da Lava Jato, né, pega os fundos de pensão, que foram saqueados, quebrados. Os caras, os funcionários dos Correios, do Banco do Brasil, estão até hoje pagando as trolhas do PT, mensalmente. Tá muito mais apertado, muito mais complicado de roubar. Porque várias coisas, várias proteções foram tomadas para isso. Né? Estão roubando ainda? Estão. Tá tendo bastante desvio? Ainda tá. Mas muito menos do que no passado. Muito menos. Os olhos estão muito mais ligados. Outra coisa também é que hoje um escândalo de corrupção, apesar de às vezes passar ileso, ele afeta muito a imagem do político. Né? E eles estão muito mais cuidadosos. Antes era o Bangu, né? Foda, corrupção. Agora, o cara tem um escândalo de corrupção no teu partido uma véspera de uma eleição, tu perde uma eleição. Então eles estão muito mais cuidadosos. Né? Eu acho que a maioria dos políticos que trabalhou sempre com esse negócio de desviar recurso público, eles estão muito mais trabalhando o lobby público-privado, que é uma profissão que hoje ela está regulamentada nos Estados Unidos, que é o quê? Olha, eu sou distribuidor desse vinho aqui, eu vou te apresentar ele para vender na tua loja, tu me dá 5% do que tu vender. Entendeu? Então hoje eu acho que o lobby está muito mais instituído na política, que hoje no Brasil é crime ainda, né? Mas nos Estados Unidos não é uma profissão regulamentada, que é o que? Tu indicar negócios e ganhar uma comissão por isso. Acho que está muito mais instituído isso na política no Brasil hoje do que a roubalheira, aquela de me paga mais aqui e tal. Eu acho que o pessoal está um pouco... Depois, assim, eles sabem que pode vir outra Lava Jato. Que pode vir um novo Deltão, um novo Moro, pode vir. Parece que não, mas pode. Porque assim, quando tu olha em retrospectiva, 4 anos, 3 anos atrás, eu estava preso. Olha a virada que o PT deu. Não, deu uma virada impressionante, 180 graus. E quem disse que essa virada não vem de novo? Então os caras que estão aí apoiando o Lula, os caras que estão perseguindo jornalistas, daqui a pouco podem estar atrás das grades. Né? Ninguém sabe o futuro. Exato. Muito bom. Então, tem algum outro ponto que você queira comentar? Não, acho que eu falei pra cacete já. Tem alguma pergunta aí no ar? Caravelas. Por que caravelas? Eu gosto de história, né? História das caravelas lá de Portugal, expansão ultramarina, então daí o nome Caravelas. É um nome legal. É um nome bem bacana. Tá me ouvindo? Pode falar? Pode. Tá. Então, a primeira pergunta é: o que você acha do 38ão? 38ão. Do 38ão que fala de Bitcoin? Viu a briga dele com o Alan dos Santos? Cara, eu acho que esse menino, ele tem bastante embasamento teórico ali. Ele não é um cara que tá ali chutando dado e número. Tá falando do 38ão. Eu acho que Convida ele para vir aqui no podcast. Eu acho que o 38ão, ele tem um embasamento teórico bem denso. Não é um cara que tá chutando dado, eu acho que ele é bem embasada, a linha de raciocínio dele é bem embasada. Eu já conversei dados. com ele, ele é muito inteligente, muito rápido de raciocínio. É bem embasado com dados e fatos. Né? Eu acho que a linha de raciocínio dele é muito bem embasada.
E a segunda pergunta é: quais foram os melhores negócios que você fez na bolsa? Quais ações você está mais otimista no momento que está no bom preço de compra? Eu acho que Pão de Açúcar, para mim, é uma empresa que tem 75 anos, que tem todo o market share em São Paulo, basicamente, 75% do faturamento, onde está o PIB. E é um grupo empresarial que já valeu 120 bi, está valendo 1,5 bi, a empresa está em recuperação, e eu acho que essa é uma grande, eu acho que essa empresa é potencial para multiplicar. O melhor negócio que eu fiz na vida foi o TC, né? Eu botei 2 milhões, tirei 130. Aí foi negócio próprio, aí é imbatível, né? Mas de bolsa mesmo, qual foi o melhor negócio? De bolsa eu acho que eu fiz uma operação com opções de Vale que eu botei 1 milhão e tirei 15. Tá bom. Tá, o Alexandre Macedo acabou de mandar. Crash na bolsa? Você acredita? O pessoal tá falando muito de crise, uma crise violenta, iminente, estilo do ano 2000 ou pior ainda. Você acredita nisso? Eu acho que em algum momento vai ter uma crise, porque... Sempre tem, né? Sempre Mas tem, você espera alguma coisa diferente? Eu vou te dizer, eu vou te dizer uma coisa que eu vi. Eu vi um cara prever a queda da bolsa com 30 dias de diferença, o crash do Covid. Fui eu. Sabe por que eu previ o crash do Covid? Porque eu tinha ido várias vezes para a China e o aeroporto de Hong Kong é um aeroporto que tem 1.000 portões. Já viu? 1.000. Tem duas lojas da Louis Vuitton, parece um shopping dentro do aeroporto. Belo dia, eu já estava desconfiado, aqueles vídeos dos chineses desmaiando, lembra? Eu tava assim, isso aí tá estranho e tal. E aí, chineses, os caras tirando sarro, não sei o que ia ter máscara, e todo mundo de máscara. E daí, um belo dia, passou no Twitter e o Fábio achou esse vídeo. Para fazer o documentário do TC, ele achou esse vídeo. Um vídeo no Twitter é de um chinês caminhando dentro do aeroporto de Hong Kong com uma câmera, não tinha uma alma viva. Quando eu assisti esse vídeo, eu desliguei a internet, zerei todas as minhas posições, entrei vendido, apostando 10 vezes meu patrimônio na queda. Meu sócio zerou a carteira inteira dele, entrou vendido, a gente comunicou todos os clientes, salvamos todos os clientes. E a bolsa caiu 50%. Ali foi um acerto. Sobre crash, tem gente falando em crash há 10 anos. Tem gente esperando o crash da economia chinesa há 30 anos. A economia chinesa cresceu 20 anos, 11% ao ano, 10% ao ano, 9% ao ano. Está todo mundo esperando até hoje. A economia chinesa vai crescer 7% de novo esse ano. Quer dizer, a gente tem um problema na economia global, que é o excesso de dinheiro impresso na pandemia. A gente tinha um estoque monetário de X trilhões e foi impresso 100% a mais. E esse dinheiro todo está gerando inflação e gerou a alta do Bitcoin, porque é excesso de dinheiro. Os americanos receberam um cheque de $2.000 em casa durante 1 ano e meio. Mas já tá em casa coçando o saco, um cheque de $2.000. Porra, não tem como tu não... 2 anos ganhando cheque de $2.000. O cara tem 2, 3 entregando na família. O cara ganha 3 cheques de $2.000. Não tem como tu não... Né? Aí teve a GameStop, teve aquela outra Robinhood, que a população inteira americana operando na bolsa, com o dinheiro do governo. Foi uma loucura aquilo. Então eu acho que a gente vai ter um problema com esse excesso de capital, mas os bancos centrais do planeta já mostraram que se existir um risco à economia, eles vão intervir no mercado, comprando títulos, botando dinheiro infinito, imprimindo dinheiro. Então um grande crash eu não acredito, porque a gente hoje, diferente do Lehman, que quebrou em 2008, e aí mergulhou o mercado numa crise que poderia ter sido sem precedentes, quebrou o Citibank, o governo americano teve que comprar o Citibank por $1. Né? Hoje, os bancos centrais globais, eles agem antes da coisa explodir. Agora, uma realização de 30%, 40% vai vir já. O Louco Costa acabou de perguntar, você tem Bitcoin? Não. O John Prime 777 mandou aqui, eu tenho uma pergunta. Acha que os Estados Unidos está à beira de um colapso econômico por conta da dívida interna? Não. Acha que o governo pode fazer um calote em cima disso e ferrar o mundo todo? Não, é só imprimir dólar. Amoris Laetitia. Tem uma entrevista até um dos maiores entrevistadores americanos, e ele entrevista o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano. Mas como funciona isso? Vocês simplesmente imprimiram $1 trilhão digitalmente? Ele, sim, nós imprimimos. Eles têm a máquina de imprimir dólar, né? O Banco Central americano. Claro. A Amoris Laetitia mandou, a moeda chinesa se tornará hegemônica? RMB? Não.
Deixa eu ver. E tem uma última aqui, que é quais foram os seus piores negócios na bolsa? Foram muitos. Meu Deus, eu me ferrei em Gafisa, perdi dinheiro em Cogna. Nossa, foram muitos negócios ruins que eu fiz, cara. Usualmente, eu opero mais teses de turnaround, empresas que estão virando de um ciclo negativo para um positivo. Isso é muito difícil de virar. Essas teses de, essas empresas estão rodando bem, com dividendos, dificilmente eu opero. Agora, como eu tenho uma carteira de clientes muito grande, a gente tem 2 ou 3 teses de turnaround, o resto papéis mais estáveis, né? Porque clientela não aguenta, né? Mas a carteira está indo muito bem, a gente está com muito sucesso. Assim, a nossa carteira está tendo... Dai! Espera um pouquinho. A nossa carteira está tendo um sucesso espetacular aí em 12 meses. E qual que é o seu antiportfólio? Meu antiportfólio foi Magalu, que eu dei um all-in com todo o meu dinheiro. Na época eu tinha 300 mil reais, eu vendi com 20% de lucro. Se eu tivesse segurado até o auge lá, tinha dado 200 milhões. Nossa, que difícil. E boom que a Magazine Luiza deu. Multiplicou. Só que agora devolveu tudo. Valia Né? 150 milhões, foi para 200 bi. Ixi. E agora vale quanto o valor de mercado? 8 bi. Nossa, que de queda, hein? Inacreditável. Muito bom. Muito obrigado aí pela sua atenção aqui. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Né? E aqui encerramos mais um Caravelas Podcast. Até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima. Sigam aqui Café com Ferri, @Café com Ferri no Instagram, em todas as redes, e nosso podcast Café com Ferri. Obrigado, até a próxima.